ordem, decência, porque o objetivo principal é glorificar o nome do Senhor. Amém? Irmão Laudir. Bom dia, paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Bom, meu nome é Laudir. O nome já começou bem contraditório, porque minha mãe escolheu Vinícius, né? Aí na época ela tinha 15 anos, me deu muito nova. Ela pediu meu pai para ir lá registrar, meu pai voltou com Laudir. Não tem nada a ver o nome. Aí ficou Laudir, né? Era um amigo do meu pai, distante. Eu nunca conheci uma pessoa com esse nome, já vi na televisão uma vez, uma pessoa com esse nome, mas nunca conheci um Laudir, né? Nunca tive essa oportunidade. Mas creio que não voltei. Hoje eu trabalho com a pintura automotiva, sou pintor de carro mesmo, caminhão também. Graças a Deus, Deus abriu essa porta, capacitou. E sou casado, né, com a Isabela, a mulher mais linda desse mundo. Sei que muitos vão discordar, né? Cada um vai achar a sua. A minha esposa, Isabela, tem uma filha maravilhosa, chama Helena, presente de Deus na nossa vida. Estamos completando 10 anos de casado nessa. Em nome de Jesus. Glória a Deus! E eu tive uma vida bem atípica, né? Eu fui da igreja, fui desviado, enfim, isso aí vai ser nas perguntas. Mas estou muito feliz de estar aqui. Tenho 38 anos de idade, para a glória de Deus. E é um prazer estar aqui com os irmãos. Se os irmãos tiverem vontade para perguntar. Tive alguns tropeços na minha vida, né? Viciei em drogas, viciei em álcool, fui alcoólatra muito novo. E perdi muita coisa, perdi estudos, perdi tudo que eu tinha planejado na vida, mas Deus me resgatou. Amém? Amém. Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém. Meu nome é Nívia Cidade. Estou me sentindo mais jovem. O que um tênis e um penteado não faz com a mulher 40 mais? Ninguém precisa saber, né? Sou casada com o João há 28 anos. Amém, glória a Deus! Eita glória! Essa ovelhinha deu trabalho. E assim como eu fui resgatada também. Glória a Deus. Nós somos pais da Joana, de 28 anos. A Joana é enfermeira. E do Pedro, 22 anos, casado há um ano. Trabalho, eu sou embaixadora do Reino, filha de Deus, e como embaixadora do Reino eu trabalho no colégio, com promissão por meio da educação e em todos os papéis, né? Mãe, esposa, dona de casa, serva do Senhor Jesus. Eu estou nervosa, depois a gente conversa mais. Se ela está nervosa, imagina eu. Pai Senhor, bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é João Carlos, casado com a Lívia. E para mim é maravilhoso estar aqui, na presença do Senhor, glorificando o nome dEle. Tudo é por Ele e para Ele, né? E da onde eu saí para onde eu cheguei, é maravilhoso. Ter a oportunidade de falar um pouco para vocês, né? E agradeço muito também a minha esposa, né? Porque muitas orações, né, pela batalha dela, né, para que eu saísse, né, de onde eu estava, onde Deus estendeu a mão para mim, naquele buraco negro, naquela lama suja, né, e poder, né, sair e rever e estar vivendo tudo novo, né, tudo completamente novo, para mim é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Gustavo. Sou casado e muito bem casado com a Sara, para a honra e glória de Deus. Venho de uma história complicada. A Sara, Deus me presenteou com o meu segundo casamento e foi quem me resgatou, quem me apresentou Jesus. Fui por 23 anos espírita de terreiro. Nossa. Conheço um pouco o lado sombrio, mas a misericórdia de Deus ela é infinita.
Hoje estou eu aqui, um extremo, improvável, sentado, testificando a misericórdia de Deus. Eu já tenho 2 filhas do primeiro casamento, tenho uma filha maravilhosa que é a Antonella, e a Sara está gerando o nosso segundo filho. Mais um, para glorificar o nome de Deus. Sou empresário, mas o maior título que Deus me deu foi ser servo. E vamos para as perguntas. Amém, glória a Deus. Bom, agora que nós já conhecemos, né, os nossos queridos irmãos, já saímos ali da sala, já chegamos um pouquinho mais perto ali da cozinha, já estamos próximos. Então vamos dar uma bagunçadinha aí, né? Eu tô achando que você está muito confortável. Movimenta aí a sua cadeira, vamos fazer. Vamos fazer uma semicircunferência aqui, ó, cujo raio seja 5 birradianos. Pode ser 2 colunas, não tem problema. Mas vamos chegar mais perto. Vamos chegar pertinho aqui. Isso. Aí tá bom, aí. Vamos aproximar. Isso, olha. Ficando mais perto, fica mais fácil de fazer as perguntas, né? Amor, senta aqui. O coração já acelera um pouquinho. Senta aqui. Não, você sentar aqui. Você tá falando assim? E aí, amigo, olha lá. Gravação de som. Som do violão, do violão. Som da viola. Deixa eu ver uma coisa. Som do violão. Isso, irmãos, olha que lindo. Glória a Deus. Os irmãos começaram a falar um pouquinho, né, de quem eles são, e já começaram a dar uma pinceladinha aqui, ó, na primeira pergunta que eu preparei, para a gente poder abrir aqui esse momento nosso de conversa, bate-papo, pergunta, resposta, sanar as dúvidas, né? E aí eles já entraram em uma pinceladinha, mas eu queria mais detalhes. Vocês também, né, irmãos? Como é que foi a conversão? Como que foi esse momento que você conseguiu ser convencido pelo Espírito Santo e você tinha que aceitar esse Jesus maravilhoso? Então, primeira pergunta, né, aqui para a gente dar início, após essa apresentação, como é que foi a sua conversão, aceitar Jesus? Irmão Gustavo. Quando eu conheci a Sara, eu estava saindo do meu primeiro casamento, era do mundo, e ela estava desviada. E aí, passou um tempo, a gente foi morar juntos, e a gente tinha o hábito de toda quinta-feira cozinhar juntos e beber. E aí, entre quintas-feiras, certamente foi o Espírito Santo, eu comecei a falar do Espiritismo com ela. E aí ela nasceu na igreja, cresceu na igreja, conhecedora da palavra absurda. E aí tudo que eu falava com ela, ela pegava a Bíblia e falava assim: o que você está falando para mim? Abre a Bíblia aqui e acha. Aí eu falava com ela assim: mas eu nunca abri a Bíblia. Eu não sei onde que está na Bíblia. Ela falou: você não sabe porque não tem o que você está falando na Bíblia. Tem o contrário, quer ver? Falar com mortos. E aí ela começou a me discipular, começou a me ensinar. E o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ao mesmo tempo que ela vinha me
convencendo, ele estava convencendo a ela também a voltar para ele. E aí, um certo dia, ela falou assim: se eu te chamar para ir a um culto comigo, você vai? Eu falei: na hora. Eu sempre fui muito aberto a isso, muito tranquilo. E fui na Batista de Iporanga, e aquele momento ali, eu senti que a verdade que eu vivia era uma verdade imposta pelo Satanás. Eu era um fantoche, fui a vida inteira um fantoche. E ali eu comecei a descobrir a verdade de Cristo. E voltamos a ficar, e era engraçado, a gente ia para o culto quinta-feira, mas já pronto para ir para o boteco depois. Quem convence é o Espírito Santo, não adianta. Mas ele foi nos envergonhando, foi nos transformando, as vestes mudaram, os hábitos mudaram. E aí eu fui encantando pela palavra de Deus, por aquilo que Deus foi colocando no meu coração, me apresentando e me mostrando o quão maravilhoso é seguir o que Ele tem e o quão ruim é o que o mundo nos apresenta. Não precisa pisar no mundo para saber que o mundo é ruim. Você não precisa fumar um cigarro para saber que fumar cigarro mata. Você não precisa tomar um tiro para saber que a bala mata. Então, para que você vai para o mundo? Para saber que o mundo é ruim, se você ouve falar que o mundo é ruim. E aí, começamos a frequentar mais a igreja, a interessar mais por... Mas foi muito rápido, por interessar mais pela palavra de Deus. O Vanderlei Canceliano, né? Uma vez ele foi levado lá, e aí eu recebi o batismo pelo Espírito Santo. E acabou, foi coisa de 6 meses, eu creio que, do momento em que eu aceitei Jesus como suficiente Salvador, recebi o batismo pelo Espírito Santo, tive a honra de ser batizado pelo instrumento de Deus, que é o pastor Marcos, ele que me levou nas águas, e aí saiu do convencimento para a conversão genuína. E a partir daí eu comecei a servir na obra, e na virada de ano eu e a Sara colocamos, eu já trabalho, eu sou obreiro na igreja, e colocamos diante de Deus que nós queremos ser mais servos, mais fiéis, mais usados da maneira que Ele quiser, porque só de pensar na eminência da possibilidade de um desvio, eu já tremo. Só de pensar no que eu passei com o pé no mundo, o que o Satanás me entregava e o que eu entregava para ele, só de pensar na possibilidade de perder a vida eterna ao lado de Deus, por um simples prazer carnal, já é suficiente para bater o joelho no chão e pedir perdão e a misericórdia de Deus. Então a conversão veio através da Sara me mostrando o caminho da verdade, e o Espírito Santo direcionando nós dois, ela voltar para os braços dele e eu me converter a Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão João Carlos, como que foi a sua conversão? A minha foi bem difícil, muito difícil. Eu coloquei, a Miriam falou, eu falei que são 28 anos de casado, né? Mas esses 28 anos tivemos muitos momentos muito difíceis, né? Por ela estar sempre buscando, né, o Senhor, sempre na igreja, levando as crianças, né, e eu fora, né? Então eu queria a vida lá fora, né? Eu sou um atleta, sou um ex-atleta profissional, né? E essa carreira ela me proporcionou muitas coisas lá fora, né? Então eu via o mundo de outra maneira, né? Não da maneira que ela queria, que ela pensava, né, que poderia ser. E resumindo, me aposentei, né, tentei a carreira fiz minha carreira como treinador de futebol também durante 11 anos,
saindo, né, trabalhando fora, aí ficava 3, 4 meses fora, porque no interior é assim, né? 3, 4 meses de contrato, terminou, casa, né? E a amiga sempre falava, não dá para viver assim, né? O esposo lá, eu aqui, os meninos estão estudando, estão fora, e acabou que eu parei, vim para cá, e eu recordo que o casamento estava bem conturbado, estava difícil, estava muito difícil, muitas brigas, a Nívia, o meu domingo era só futebol e bebida, saía de casa às 7, 8 horas da manhã para jogar bola. A hora que eu chegava em casa, eles já tinham chegado da igreja à noite, já estava dormindo. Aí todo domingo era isso, todo domingo era isso. E chega um momento que realmente cansa, né? Mas quem está, né, desse lado, muitas das vezes nem percebe, está cego, né? Então estava muito cego, não era pouco, não importava com nada, só queria essa vida. E foi quando eu fui cobrado, né, por ela. Realmente ela falou, chega, deu um basta. E a gente tinha um sítio ali na Pousada do Sol, eu estava lá com as crianças e a amiga estava na casa aqui na cidade, né? E ela já estava decidida mesmo para separar, né? E eu estava bem pensativo. Foi quando ela falou para mim, depois que estava em oração, nesse dia que estava em oração, e me deu vontade de abrir a Bíblia. A Bíblia estava em cima da mesa, eu olhei para a Bíblia, abri, né, li um versículo. Ela deve recordar desse versículo, né? Eu não. Hã? Pode. Vou abrir um parêntese no testemunho do João. Depois de mais de 23 anos de oração, de muitas lutas, então, olhando para dentro de cada um de nós, a gente pode imaginar o que nós somos capazes de fazer quando nós não temos o Espírito Santo de Deus. Eu não falo nem olhando para ele, eu falo olhando para mim mesma. Porque nós somos capazes de fazer qualquer coisa quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus não nos domina. Então, vocês podem imaginar o que um atleta profissional de sucesso no mundo, de reconhecimento, que viajou o mundo inteiro, aonde a mente humana e autônoma foi elevada, né? A gente acha que a gente é Deus, né? Quando a gente tem dinheiro, fama, sucesso. Então a família ficou para segundo plano. Depois eu conto mais. Mas em relação a esse testemunho dele, depois da descoberta de mais uma infidelidade e de comprobatória infidelidade, porque quando a gente está no caminho, o Senhor deu para nós mulheres uma sensibilidade, mas eu também tinha muito temor. Eu desconfiava que estava acontecendo alguma coisa errada, mas eu tinha muito temor em provar as minhas teses e as minhas desconfianças, porque eu sabia que se aquilo de fato estivesse acontecendo, a separação seria inevitável. Porque eu já tinha colocado no meu coração que se isso acontecesse, eu não teria estrutura para permanecer. E depois de ter descoberto mais uma infidelidade, em fevereiro de 2020, ele estava em Goiânia como treinador, e aí se instalou a pandemia, ele voltou para casa, e eu já tinha descoberto, e ficou por isso mesmo. Ele chegou em casa, e bebendo, e rindo, e aquilo me afrontou tremendamente. Eu decidi sair de casa. Então foi quando ele disse que nós estávamos no sítio e a gente tinha uma casa na cidade. E por 11 dias eu fui convencida pela minha vontade a me separar. E nesse dia específico, eu desliguei o meu telefone, liguei para minha mãe e disse: mãe, eu estou em casa, eu estou bem, eu só preciso me desconectar do mundo porque eu preciso conversar com o Senhor. Não preocupa comigo. E naquele dia, o Espírito Santo, ele me visitou de uma maneira tremenda.
Eu estava no meu quarto e eu fechei os meus olhos e com esse vento que está batendo aqui agora, eu senti o Senhor entrando dentro do meu quarto. E num movimento de tanta glória, eu me via ao chão, porque quando eu decidi separar, eu descobri o quão podre eu também era por dentro. Porque eu não consigo dizer para vocês tudo que eu senti quando eu saí de casa decidida a me separar. Um misto de sentimentos. Eu não administrava os meus sentimentos dentro de mim. E naquele dia, pensando em fazer um monte de coisas, o Senhor me visitou. E eu me lembro que eu já estava umas 3 horas na presença do Senhor, sentindo a presença dEle. E eu lembrei de uma passagem bíblica de Jacó, que encontrou com o anjo, e ele disse que ele não ia deixar o Senhor sair dali. E naquela hora eu senti como se eu abraçasse os pés do Senhor, e eu fiz uma oração. Eu disse: Senhor, eu só preciso que o Senhor administre os meus sentimentos e visita João onde ele está. Porque já tinha 4 dias que a gente não conversava. E na minha cabeça nós já íamos nos separar. E quando eu liguei o meu telefone, depois de algumas horas na presença do Senhor, foi quando ele, lá no sítio onde ele estava, ele me contou que ele viu a Bíblia e ele me mandou o versículo de Jeremias 24, aquela passagem dos figos colocados à porta do templo, figos bons e figos ruins. E ele disse: filha, me explica isso. Então, depois de algumas horas em silêncio, a oração que eu fiz, o Senhor atendeu. E ele foi ali naquele momento tocado pelo Senhor. E aí foi quando ela me explicou tudo e eu a convidei para ir lá, né? Para ela poder ir lá para a gente conversar. E ela foi, e nisso nós sentamos e ela falou: você tem que vomitar para fora. Vomitar. Fala tudo que tem que falar. E foi quando eu falei tudo. Tinha hora que eu não me conhecia, né? Como que o Espírito Santo de Deus age, porque eu queria parar de falar e não conseguia. Não conseguia parar de falar, né? Quanto mais eu queria parar, mais eu falava, mais eu vomitava, né? E dava vontade, sabe, de querer se levantar, de sair, né? E vinha algo, fica, fala, né? E ali foi colocado tudo para fora, né? Falei tudo, ela fez muitas perguntas, né? E eu respondi tudo para ela. E essa conversa, né, foram 3 ou 4 dias de conversa, não foi de confissão, não foi 1 hora, 2 horas não. Então foram 4 dias ali de confissão, e onde eu falei, naquele momento, no final, eu falei para ela que eu iria aceitar Jesus. E começamos, comecei a igreja junto com ela, participar mais, estar com ela, e eu me lembro que eu estava lá na igreja no Iporanga, e numa pregação, eu ainda não tinha batizado, e nessa pregação foi colocado sobre a importância do batismo, de não esperar, não ficar esperando, né? E aquilo ali mexeu muito comigo, né? O Espírito Santo falando comigo ali no momento. Foi quando eu cheguei em casa e falei com ela: filha, eu quero me batizar, né? Quero me batizar, e me batizei. Estou estudando muito a palavra, buscando conhecimento, crescendo. Iniciei agora o CPFO, que foram duas aulas, duas aulas maravilhosas, né? Já estou doido para voltar logo, né? Tão gostoso que está o aprendizado, né? Com o irmão e professor Alisson, e a irmã e professora Andréia, né? Então está muito bom, e eu quero continuar, né, buscando e crescendo, né, na palavra do Senhor. Glória a Deus.
Queridos, o meu processo, porque ele é individual mesmo. Todos nós precisamos de um encontro que separe a nossa identidade de derrota, de filhos do diabo, de criaturas, para filhos de Deus. Então existe um momento em que nós somos convencidos pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo. E no meu caso, eu nasci e fui criada num lar cristão evangélico. E no auge da minha maturidade, da minha sabedoria, aos 14 anos, eu achei que eu poderia decidir por mim mesma. Eu achei que os limites impostos pelos meus pais não serviam para mim. É aquela fase onde a gente acha que conhece tudo, que sabe de tudo, que a voz de pai e mãe não faz sentido, porque coloca muitos limites, né? E a verdade, queridos, é que o pecado, uma das características, né, que a gente carrega dentro de nós, pelo envenenamento do pecado que aconteceu ali no jardim. Então nós fomos ali envenenados pela amargura e pela iniquidade, e só o sangue de Jesus pode nos limpar dessa condição, que lá no CPFO e no seminário a gente entende que é a condição ontológica da humanidade, que tem a ver com o ser, né? A nossa natureza. E nós fomos contaminados pelo pecado. Então o pecado, ele removeu os limites impostos pelo Senhor. Quando o homem e a mulher, quando eles decidiram pecar ali, a mulher foi enganada e o homem decidiu pecar, eles intentaram ser como Deus, porque eles não deveriam comer do fruto. Mas a serpente, né, o inimigo, falou que eles seriam como Deus, né? O conhecimento do bem e do mal passou a ser um alvo do homem. E quando nós intentamos ser como Deus, querendo saber tudo, sobre tudo, aquilo que está revelado está na palavra. Isso a gente precisa estudar mesmo para saber. Mas o que está fora daqui, não vamos buscar não, porque Deus estabeleceu limites ali no jardim. E foi por remover os limites que a nossa natureza pecaminosa foi contaminada mesmo, caída. E a gente chega a uma certa idade, no meu caso, 13, 14 anos, eu achei que eu podia fazer tudo. Inclusive foi na época que eu conheci João. Eu vendia pastel numa garagem, na barraquinha de São Geraldo com meu irmão. E esse homem sentava lá e comia 6 pastéis de queijo. Acho que hoje ele nem come pastel de queijo mais. E eu achei que eu tinha autonomia para escolher o meu destino, o que eu queria da vida. E ele ficava ali sentado, a Paulistinha, que eu vim de São Paulo, e ele perguntava cadê as Paulistinhas, e ele sentava lá e ficava. E como eu nasci e fui criada na igreja, mas eu não tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor, porque eu tinha medo do meu pai, mas eu não temia o Senhor. Então, quando meu pai não estava em casa, a gente ia para a barraquinha. Nessa época de carnaval, amados, não quero nem saber as músicas da época que a gente dançava lá no meio. Então, foi nessa época onde o meu coração, onde a minha vida estava vulnerável ao inimigo. E eu achei que eu pudesse escolher o meu destino. Então, eu comecei a namorar com 14 anos de idade. E aos 15 anos de idade, eu me casei grávida de 7 meses. É isso que acontece com a gente quando a gente acha que a gente pode decidir sobre a nossa vida sem obedecer à voz do Senhor. Todos os limites que os pais e as mães no Senhor colocam nas nossas vidas são protetivos, são preventivos. E quando a gente rompe a barreira do limite, achando, né, que a gente pode ser como Deus, porque esse é o pecado maior que leva a gente a cometer todos os outros, é a idolatria de achar que o nosso coração pode ter alguém que vai deliberar. E esse sistema de idolatria é sempre uma troca. O ídolo, né, que a gente elege no nosso coração, ele pede algo e a gente dá algo para ele em troca. Então eu entreguei a minha vida ao prazer mesmo, sem limites. Então eu me casei aos 15 anos de idade, eu fui emancipada aos 15 anos de idade. Eu tive que assinar um documento. Eu me lembro que quando ele foi lá em casa pedir o meu pai para a gente namorar, nós sentamos, eu sentei de frente para o meu pai.
E meu pai olhou nos meus olhos e falou assim: filha, você quer namorar com ele? Naquela hora me deu uma confusão mental, porque eu não sabia se eu obedecia meu pai, o que estava dentro de mim, mas se ele me fez a pergunta, eu esperta demais, né, no auge dos meus 14 anos, eu falei, se ele está me perguntando, eu vou responder. E eu disse, eu quero, porque eu sabia que se eu falasse que eu não queria, só, irmãos, que ele estava me chutando embaixo da mesa. Ele perguntou, você quer namorar com ele? E ele me chutando embaixo da mesa, e eu olhei no fundo dos olhos do meu pai, e eu disse, eu quero. E eu desconsiderei aquele chute. E eu disse sim. E a partir dali, depois de casada, né, eu experimentei as dores da desobediência. Por que eu estou falando isso? Porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu estou casada hoje, depois de 28 anos, é porque Deus, de forma muito generosa, Ele respondeu às orações e Ele cumpriu aquilo que Ele cumpre, quando de fato a gente se entrega verdadeiramente para Ele. Mas na minha adolescência eu me afastei, me casei, e depois de 23 anos de oração, foi que eu hoje estou aqui para testemunhar que verdadeiramente o Senhor, Ele faz aquilo que Ele diz fazer. E de maneira preventiva, dizer para vocês, não vale a pena obedecer para conseguir algo da parte de Deus. Quem obedece, obedece por amor. Amém. Glória a Deus. Obedecer por amor é diferente da gente obedecer para conseguir algo da parte de Deus. Então, nós nos casamos no ano de 97 e no ano de 98, lá no galpão da Igreja Batista Central, eu me lembrei de tudo que meu pai havia me dito e me ensinado, que eu aprendi na escola bíblica dominical. E eu voltei para os caminhos do Senhor. E por ter voltado aos caminhos do Senhor, hoje eu experimento a salvação que alcançou o meu lar. Aleluia. E depois a gente fala mais um pouquinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, eu me desviei da igreja por volta ali dos 12 anos de idade, porque eu era da igreja batista, da associação, e o pastor faleceu, o pastor Timóteo, inclusive muito parecido com o pastor Alcides, do jeito de falar, a altura, a aparência física mesmo, homem de Deus para valer. E quando esse pastor faleceu, a igreja desmoronou. A verdade é essa. A associação acabou mandando outro pastor, não foi muito bem aceito da igreja, e cada membro foi para o seu lado. Aí meu pai parou de ir à igreja, a minha mãe também, e eu continuei indo. Aí eu comecei a frequentar uma igreja que se chama Nova Sião, igreja pentecostal. Eu ia, enfim, minha família já não ia mais. Mudamos para Sete Lagoas, e aqui em Sete Lagoas eu parei de ir para a igreja. Eu vim para cá com os meus 15 anos de idade, comecei a namorar e comecei a estudar no Senai. Um amigo meu me instruiu, falou, nossa cara, tem um curso ali bacana, você recebe para você estudar? Eu falei, já gosto de estudar, vou receber, que bola. E aí eu fiz o meu primeiro curso no Senai. Primeiro passei, né, para a caldeiraria, não quis fazer, porque esse amigo meu não passou. Aí fiz operador de processos industriais, 6 meses. Aí logo depois fiz a inscrição para o técnico mecânico. Eu me lembro que eram 800 pessoas, 40 vagas, era bem concorrido, todo mundo queria fazer o técnico mecânico. Passei, estudei, tive a graça de conhecer professores lá, como Alessandra, Edmar, Moreira, enfim, Valério, né? Sempre foi bom de cenar a vida toda. Mas enfim, Angilene, só pessoas bacanas que nos instruíam ali, como pessoas mesmo, não era só profissão, como pessoas. Eu fui criando uma personalidade muito boa, fui me profissionalizando, dei meu jeito de conversar, era uma pessoa muito culta, conversava bem, muito inteligente, nós disputávamos na sala de aula quem tirava a nota melhor. Não era quem tirava pior, quem bagunçava mais, era quem tirava a nota melhor. Então a gente se empenhava para aprender, para estar sempre buscando conhecimento, e na escola a gente aplicava, ajudava os amigos na escola ali, na escola pública, né, em algumas questões que no Senai é bem mais avançado. E aí tomei gosto. Foi então que veio o meu primeiro obstáculo. Meu pai virou para minha mãe chegou para mim muito triste em casa,
falou assim, olha, você sabe que eu estou te falando, é porque o seu pai já me falou várias vezes, só por isso que eu estou te falando. Seu pai falou que ele não quer que você estude mais, ele quer que você pare de estudar para você ajudar em casa. E eu tinha ali quase meus 18 anos, né? E eu fui refletir sozinho. Meu pai nunca foi muito conversar comigo para tomar uma decisão, né? O que eu fazia. E aí Deus abençoou tanto que surgiu o curso de maior aprendiz, que receberia bolsa, ferramentaria na parte da manhã. Eu estudava à noite na escola, de tarde no Senai. Eu falei, bora fazer essa prova. Aí fiz essa prova, fiquei como primeiro excedente, que não sei o que aconteceu, todo mundo branco na hora da prova. Errei umas coisas boas. Fiquei primeiro excedente, uma pessoa desistiu, eu passei, comecei a estudar 3 horários, de manhã, à tarde e à noite. Mas aí eu peguei uma bolsa na Serra Cachoeira, peguei esse vale-refeição, entreguei na mão do meu pai com muito orgulho e muita soberba no meu coração. Está aqui a contribuição que o senhor me pediu. Eu me lembro que era R$220 o vale. Era um dinheiro muito bom para a época. Eles estão falando de 2007, 2008. E aí essa era a minha contribuição para casa. Ganhava 90 e poucos reais através dessa bolsa. E fui levando minha vida, estudando, andando sem dinheiro, né? Vendo todo mundo conquistando as coisas, e eu só estudando. E aí um belo dia, numa discussão lá em casa com meu pai sempre duvidava muito de mim. Eu falei para ele assim, com essas palavras, pessoal, primeiro serviço que eu arrumar, eu vou ganhar mais de R$800, na época era muito dinheiro. Mas não é mais. Eu não vou precisar ir de bicicleta e não vou levar marmita igual você. Isso não é jeito de falar com o pai, de forma alguma. Dito escrito, formei, a Ambev chegou em Sete Lagoas, ligou para o Senai, pediu ali indicação dos técnicos recém-formados, aí entraram em contato com a gente, fizemos integração, vários treinamentos, 3 meses, viajando no Brasil inteiro. Pronto. O dia que eu fichei na Ambev, eu cheguei mais uma vez e joguei na cara do meu pai. Bom, na Ambev eu comecei a beber, né? E eu era um líder lá do meu setor, sempre fui muito responsável, sempre fui muito conversar, bem tranquilo. Eu era um líder do meu setor de pessoas bem mais velhas que eu, instruí o pessoal, né, sobre segurança do trabalho, a importância de não beber no serviço, para não se machucar. Mas enfim, eu fui enganado pelo inimigo dentro da Ambev, comecei a beber, e ali a gente bebia aquelas garrafas de 1 litro, né, chamadas de litrão, no bico. Cada um pegava o seu e bebia. Por fim, eu já estava indo para o refeitório jantar, que eu trabalhava à noite, e já bebia. Isso aos 21 anos de idade. E ficou meio intolerável para mim, eu já não estava gostando mais do lugar, muita pressão, trabalhava muito. Eu decidi sair, meu supervisor não queria que eu saísse de forma alguma, mas tem um momento lá no Ambev que eles podem mandar embora. E eu decidi sair, mas saí viciado em álcool. Esse é o detalhe. Não sei se os irmãos sabem, mas em 1920 teve uma emenda constitucional lá nos Estados Unidos que proibiu a venda, transporte e produção de bebida alcoólica com mais de 0,5% de álcool. Hoje a cerveja tem 4,5%, 5,5% de teor alcoólico. Nós estamos falando aí de 700 a 1000% a mais do que aquela época que foi proibido. Vocês viram o tanto que a cerveja pode fazer mal para a saúde de uma pessoa. E isso eu estou falando da bebida mais fraca que existe, que é a cerveja. Porque os destilados são muito mais fortes. São bebidas com 20%, 30% de teor de álcool. E aí eu saí viciado da Ambev, muito novo, um jovem carismático, conversava bem, né, ia muito em festa, roupa de marca, enfim, recebia bem, peguei umas parcelas de seguro bem recheadas, um acerto bom. E nesse acerto eu acho que foi um divisor de águas para a minha vida ser arruinado. Nesse acerto eu decidi que eu ia tirar minha carteira, ia comprar o meu carro, que era meu sonho na época, um Fox vermelho, 2003, bonito, e ia estruturar lá em casa, fazer a garagem, mudar uma porta de lugar para o pessoal passar e entrar. E aí um dia eu dormia, minha mãe conversou com meu pai falou com essas palavras assim, se ele quiser, ele aluga uma casa para ele colocar esse carro, ele não vai mexer em nada aqui em casa. Eu levantei, irado, de ressaca, todo desajeitado, falei para meu pai, Senhor, nem se você estiver morrendo, você ia poder nesse carro.
Mais uma maldição que eu trouxe para minha vida. Enfim, o casamento do meu pai e da minha mãe acabou. Eu não conversava com meu pai, minha mãe não conversava direito com meu pai. E a gente não tinha mais relacionamento em família. Fui morar sozinho. Conheci as drogas através de um amigo próximo. Começou a usar drogas, tentei convencê-lo a parar de usar. Ele não conseguia. Eu falei, não, então eu vou usar junto com você. E nós vamos parar junto. O inimigo engana. E aí eu comecei a usar droga. Nessa época eu namorava com essa minha atual esposa. E eu separei, nós moramos 6 meses só, mais ou menos, 7. E fui para o mundo de uma forma tal, virei gerente de casa de prostituição, envolvi com macumbaria, brigava todo dia, faca, revólver. Eu sou de uma cidade onde o povo é muito ignorante, né? A cidade de Corinto, o pessoal briga muito, pessoal, muita confusão, fora, não dá nem para explicar para vocês. E aí eu me tornei esse tipo de pessoa. Todo mundo se afastou de mim, todos meus amigos, todos. Eu falo com vocês, todos os meus amigos se afastaram de mim. E eu fiquei sozinho, deprimido, cara. Nunca tentei tirar minha vida, mas já pensei, mas nunca tentei. E eu me lembro que um dia eu chorando muito em casa, com a mão toda machucada de faca, que eu cheguei, tentei fazer uma batata frita, cortei a mão toda. Eu pedi ao Senhor socorro, falei, Deus, me dá uma direção, me dá um socorro. Uma semana depois, eu acordei dentro de uma clínica de recuperação. Aos 26 anos de idade, creio que tem muita gente que tem 26 anos de idade, louvo a Deus por você estar aqui, viu? Que é o melhor lugar. Eu estava dentro de uma clínica de recuperação com mais de 40 pessoas, cada um de um jeito que vocês já imaginaram. Ex-presidiário, pessoas viciadas em crack, morador de rua, pessoas de todas as classes. Você pensa, macumbeiro, todo mundo ali, uns buscando recuperação, outros fugindo da polícia, outros simplesmente estando por estar. E eu naquele lugar, fui bêbado, amanheci no outro dia, não sabia onde estava, mas eu orei a Deus e falei assim, se eu estou aqui, pode ser que essa seja a resposta que Deus está me dando. Né? E ali muito triste, muito deprimido, uma casa cheia de regras, né, onde tem um monitor, te ensina a viver de novo, tudo é disciplina, tudo é disciplinado. Vocês acham que aqui a trombetinha incomoda? Não queira ir uma clínica de recuperação. Tudo incomoda, tudo é disciplina. Você não pode encostar um pé na parede, você não pode bater uma porta de armário, você não pode esquecer um sabonete no banheiro, tudo vira disciplina. E ali eu aprendi muita coisa e mudou. Aí agora eu vou falar da minha conversão, como o irmão perguntou. Mudou o pessoal para o lado dessa clínica. Aí tinha uma menina, mais ou menos uns 14 para 15 anos, com a carinha cheia de espinha, o cabelo bagunçado. E eu pensava, gente, esse povo é doido. Que divide aqui com a clínica, uma cerca, a gente vê lá e eles veem aqui. E uma senhora com a menininha do lado de uma clínica de recuperação, no meio do mato, doideira. E aí, de repente, aconteceu um negócio mais doido ainda. O monitor convida essa menina para pregar. Eu falei, não tem como. Uma menina de 14 anos vai pregar. E eu era o frente espiritual lá, era uma casa católica, eu tinha que ensinar os mistérios, a leitura do dia para o pessoal. Eu tinha aprendido sobre o catolicismo, a gente rezava texto, tudo. E aí essa menina veio pregar. E essa menina era sapatinho de fogo. É glória. Essa menina chegou com a ousadia que o Espírito Santo deu para ela. Essa menina pregou, de verdade. Ela não leu a palavra, não fez uma palavra, não, ela pregou. Naquele momento meu coração ferveu, assim, ardeu, meu olho encheu de água. Eu falei assim, eu vou aceitar Jesus. E aí essa menina pregando, quem quer aceitar Jesus? Eu falei, foi o primeiro, eu não dá. Amém? A partir dali minha vida mudou, irmãos. Tinha 7 meses que eu estava lá, completei os 9, eu saí de lá outra pessoa. Eu não era mais a mesma pessoa. Todo mundo que me via ou me conhecia falava assim, você não é mais a mesma pessoa. E eu não sou. Vocês não conhecem o Aldino antigo, vocês conhecem esse. Essa é a nova criatura. Amém? Amém, glória a Deus. Que bênção, né? É isso que Deus faz com a gente.
Antes de passar para vocês fazerem a pergunta, deixa eu perguntar aqui. Levanta a mão, sem nenhuma timidez, acanhamento, somos todos da mesma família. Novo convertido, quem tem menos de 1 ano de conversão aqui? Tem algum? Tem ali, a glória a Deus. Menos aqui, nosso querido, menos de 1 ano. E não vale só para os novos convertidos, eu acho que o testemunho vale para todos, porque ao nosso derredor está o inimigo travando como um leão querendo destruir. Ele não brinca, né? Nós vimos aqui que o inimigo não brinca e ele quer fazer você voltar para o lixo do mundão. Esse é o objetivo dele, porque ele sabe para onde nós vamos. Ele estava lá, ele conhece. Jesus disse: olha, eu vou voltar e vou buscar vocês para morar comigo. Lá tem casas que foram preparadas desde antes da fundação do mundo. Então, Satanás, ele sabe como é o céu. E ele perdeu aquele lugar. E o objetivo dele é não deixar a gente ir para lá. Não, vocês não vão ocupar o lugar que era meu lá, não. Eu estava lá, pedi, agora ele vai levar vocês para lá. O que eu puder fazer para tirar vocês de lá, eu vou fazer. Só que ao nosso redor está o anjo do Senhor nos guardando. Mas se você falar, né? Vamos parafrasear aqui. Se você falar: ô anjo, dá uma licencinha aí, você vai topar de cara com o inimigo, com o leão, na garra pronta para te pegar. Então vale, né, os novos convertidos e também os demais, uma palavra rápida para a gente poder abrir para eles, sobre vocês conheceram. Eu não conheci o mundo, graças a Deus, nasci na igreja e tive a bênção do Senhor de permanecer nela, né? Graças a Deus. Então eu não conheci esse outro lado dele da força aí, graças a Deus. Mas vocês que conheceram, estiveram lá, né? Uma palavra rápida para todos nós aqui, e uma palavra assim de aconselhamento: não volta, né? Dá uma palavra para assim: olha, não vale a pena voltar, largar o que você tem aqui para o lixo que tem lá. Uma palavra, um aconselhamento. Então, não vale a pena nem voltar e nem ir. Para quem não foi, não vale. O mundo, ele é sedutor, ele se faz de bom, mas é extremamente cruel. Não, a paz de Deus transcende qualquer entendimento, e é verdade. Você vive, quando está no mundo, diariamente uma batalha absurda. É muito maior do que a batalha que nós crentes vivemos espiritual. É uma paz, um falso sentimento de paz, de tranquilidade, porque você não carrega o fruto do Espírito, você não carrega a paz do Senhor, você carrega o que Satanás quer que você leve. Então, com todos aqui relataram algum momento de desgraça, é exatamente o que o mundo quer que você carregue: desgraça. Então você vai ter ali momentos de exaltação, né, o ânimo. O Satanás, ele vai te apresentar na bebida aquele momento onde o seu organismo vai passar para você, para o seu cérebro, que você está bem. A droga da mesma forma, a traição da mesma forma. Mas aí passa aquele momento da entorpecência cerebral, e você volta para a realidade, é onde Satanás quer te ver, que aí ele vai te ver no chão, aí a consciência vai pesar. E quando você está praticando aquilo ali, aí você volta e nada te pesa, você vai aumentando a dose, e aí na hora que você cai em si, aí é que a lama vem. E aí pesa muito, e aí você já fez um monte de coisa errada, e aí você já prejudicou um monte de gente,
E aí você já destratou os seus pais, aí você já ensinou seus filhos no caminho errado, e aí você, enfim, está levando o que o Satanás quer. Quer destruir família, quer destruir lares, quer ter a sua alma. Viver em Cristo é uma batalha constante, difícil, principalmente quando tem momentos que o Satanás sabe que você, igual nós quatro estamos aqui, ó, Satanás sabia que esse momento ia acontecer, porque Satanás ouviu que isso ia acontecer. E aí a batalha espiritual, ela se acirra, mas tem um único jeito de vencer qualquer batalha, que é esse aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o único jeito. Não é por força de braço, não é gritando, não é desobedecendo, é ajoelhando orando. E o mundo ele vai trazer, principalmente para os jovens, para os adolescentes, várias entradas: TikTok, Instagram, YouTube, influencers, WhatsApp. Não tem nada a ver. Isso aqui, ouvir essa música, ver essa postagem, esse cara é legal. Novela, filme, mas cuidado que o inimigo ele é só rateiro, vai ter uma mensagem subjetiva lá no finalzinho, que vai entrar lá na última ramificação cerebral sua, e ali começa a alimentar, até que te toma. E mais uma vez eu falo, não queiram conhecer o mundo. Quem não conhece, não queira. E quem conhece e saiu, eu tenho certeza absoluta que jamais quer voltar. Porque é cruel. Amém. Amém. É verdade. Rapidamente, Gustavo colocou tudo, né? Bem colocado. No lugar nem de voltar, nem de ir, porque é o que o inimigo quer, né? O inimigo quer te dar tudo, mas na hora que você cai, ele não vai estar lá para te dar a mão. Isso é certo, né? Que ele quer te destruir. E então o melhor caminho é estar na presença. Eu ando no meu dia a dia, o tempo todo eu vou louvando, estou andando na rua, eu vou louvando ao Senhor, eu vou conversando com o Senhor, né? Todos os dias eu volto para casa fazendo uma caminhada. Eu trabalho durante o dia na Câmara, depois eu vou para a escola e depois eu vou para casa caminhando, né? Eu deixo minha bolsa, minha mochila com a Nívia, ela leva, e eu vou caminhando todos os dias. Eu coloco o fone, eu vou escutando louvor. Eu digo que eu tenho uma bênção em casa, né, aqui do meu lado, porque ela manda muitas coisas para mim, né? Então ela manda muitas pregações, então eu vou escutando, né? Então sempre na presença do Senhor, né? Sempre louvando, escutando a palavra, né? Porque esse mundo lá fora, as coisas são muito difíceis, ao mesmo tempo facilita as coisas para você. Então eu louvando, eu buscando ao Senhor, eu estando ali escutando uma pregação, vai me mostrando quem eu sou hoje, né? Então para lá jamais voltará. Amém. Queridos, um conselho prático: guarde o seu coração, permaneça na presença, porque a verdade é que dentro da própria igreja, mesmo como membros da igreja, existe uma luta e uma guerra que acontece dentro do nosso coração, porque nós só seremos livres do pecado na volta do Senhor. Então o pecado ele habita em nós, porém ele perde força quando nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então essa luta que Paulo fala que vai existir, ela vai continuar existindo. Então uma pessoa que foi liberta do vício, né, seja ele qual for, vai ser tentada pela própria concupiscência. Nós somos atraídos pelo próprio pecado que habita em nós. Então, permanecer na presença
depois que fomos regenerados, ou seja, que recebemos um novo coração, é a gente permanecer no processo de santificação. E o processo de santificação é verdadeiramente, nós estamos hoje literalmente nos separando do mundo. Então, mesmo estando dentro da igreja, essa força vai guerrear todos os dias. Por quê? Porque nós só seremos livres dessa influência do pecado na volta do Senhor, quando nós estivermos com Ele. Então, quando eu digo guarda o seu coração, é com ações práticas mesmo. Esteja ao lado de quem queira Jesus. Evite colocar os seus olhos, sabe, irmãos? Porque pecado que a gente não domina, nós vamos ser dominados por ele. Então eu não sei qual que é a inclinação da sua carne, eu sei qual é a inclinação da minha. Então eu sei que eu preciso ser disciplinada na presença. Eu sei que eu preciso diariamente permanecer aos pés da cruz. Eu sei que diariamente eu preciso colocar um cabresto na minha alma para que eu não volte, porque é muito sutil. Então não é por obras. Se não for a graça nos encontrando no momento da nossa dor, às vezes até dentro da própria igreja a gente vai questionar se nós estamos na presença de Deus. Então, é deixar com que essa palavra venha de fato ser o alimento da nossa alma. Porque essa guerra, ela vai continuar acontecendo. O inimigo e as nossas próprias concupiscências, aquilo que deseja o nosso coração, vai continuar gritando dentro de nós. Mas só vai crescer na medida daquilo que a gente se alimentar. Então, na presença do Senhor, não sei se os irmãos já ouviram falar dos bunkers, que é aquele lugar de refúgio. Acontece muito lá fora do país. Certa feita, meu filho me ligou e falou: mãe, nós vamos ter que entrar num bunker porque vai passar um tornado. E o Senhor falou comigo naquela palavra. E esse bunker é uma fortaleza normalmente subterrânea, que as pessoas precisam entrar ali para se proteger das guerras, das questões dos desastres naturais, enfim. E dentro desse lugar tem oxigênio, tem água, tem comida, tem tudo que eles precisam para manterem, né, a vida enquanto essa tormenta está acontecendo. Jesus é o nosso bunker. Jesus é a nossa fortaleza. Jesus é esse lugar quando nós estivermos sendo tentados pelo vício, pela pornografia, seja lá o que é que queira nos dominar. Se nós entrarmos nesse lugar de presença, nós vamos respirar, nós vamos ter o nosso coração, as dores, né, sendo administradas pelo Espírito, porque a palavra do Senhor diz que sem Ele nada podemos fazer. Então, para permanecer neste lugar, queridos, é somente ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Então, permanecer na presença e guardando o nosso coração. Laudir, só um minutinho. Já vai preparando as perguntas, que após o Laudir aqui, vocês já começam a perguntar. Amém? Bom, a respeito de por que não ir para o mundo, quem é que já foi influenciado por alguém? Quem é que já foi influenciado por alguma música? Agora você vai responder para si mesmo. Esse alguém que te influenciou é de Deus? Essa música que te influenciou é um louvor? Não. Então, no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou você está no caminho do Senhor, ou você não está no caminho do Senhor. O caminho do mundo é sofrimento, tristeza, angústia, mágoa, peleja, é gravidez precoce, é filho fora de casa, é droga, é prostituição. Isso é o mundo. Quando às vezes a gente lê na Bíblia, não uma vez no mundo, nem aqui no mundo lá, às vezes a gente não entende bem o que é o mundo. O mundo é isso. Essa influência negativa que as pessoas têm sobre nós. Quantas vezes eu fui influenciado pelos Racionais MCs? Deus, que música bacana. Não, é só uma música. Legião Urbana, não, Charlie Brown, cara. Não te leva a lugar nenhum. Aí é uma escolha. Aí eu vou falar para os adolescentes, aí é uma escolha. Ou você sofre durante 15 anos da sua vida, dos 14 aos 29, 30, até você ter maturidade para ouvir quem está te falando, seu pastor, seu líder, seu amigo de igreja,
Ou você escolhe não ser influenciado por essas coisas sutis que o mundo coloca e vive uma vida boa, conquistas, paz. Agora, se você quer ser influenciado por pessoa, aquele influenciador que tem o cabelo assim, fulano, MC descolado, o mundo fala, vai na fé, né? Na verdade, nós não falamos isso, mas o mundo fala assim, vai na fé, que vai dar tudo errado, na sua vida. E quando estiver dando tudo errado, aquele influenciador nem te conhece, aquela pessoa que faz aquela música nem te viu. Você foi influenciado de uma forma banal por alguém que nem faz parte da sua vida. Então hoje o jovem, eu creio que passa por uma luta espiritual. Claro que a gente sabe que cada geração passa por uma coisa. Vocês são muito mais bombardeados do que eu fui, porque na minha época não tinha rede social, ninguém me bombardeava. Quem me bombardeava era só quem estava próximo de mim. Só as más companhias. Hoje vocês têm más companhias, onde vai na escola, no cinema, no shopping, nos vizinhos. Ainda tem as redes sociais. O cara abre lá o Instagram, tem uma mulher seminua. E aí? Vice-versa. Então a rede social influencia a mente de cada um de nós, porque o mundo já planejou isso. O maligno já planejou isso. Que nós seríamos influenciados, porque a influência seria cada dia maior, um incentivo cada dia maior. Aí você vai lá e vê um ator, uma atriz bonita, ou um ator bonito, numa novela, fumando um cigarro, você fala assim, nossa, que bacana. Ou você não lê na caixinha de cigarro lá atrás, uma pessoa faltando um pedaço da boca, com os dentes tudo caindo, com câncer, com tumor, e que está lá na caixinha de cigarro. Então o mundo está aí para influenciar. Então, o recado que eu dou, não seja influenciado pelas coisas desse mundo, seja influenciado por alguém da parte de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. E a primeira pergunta, pastor Marcos. Quando você for fazer uma pergunta, direciona quem vai responder, tá bom? Bom, eu tenho certeza que bom dia, Pai do Senhor. Várias perguntas aqui. Eu tenho para 3, mas primeiro é para a irmã Nívia. A irmã Nívia, eu conheço ela há 19 anos, desde quando eu me converti. E sempre, desde quando eu a conheço, ela se mantém a identidade em Cristo. Eu confesso, para mim, uma das maiores referências como mulher de Deus. E eu queria perguntar o seguinte, irmã Nívia, como que se mantém, como que você conseguiu se manter essa identidade, passando por momentos, principalmente os momentos mais difíceis da sua vida? Não tem outra resposta que não seja o Espírito Santo de Deus. De uma forma muito prática, frequentando a casa do Senhor, escola bíblica dominical, culto das mulheres, servindo na casa do Senhor, caminhando com outras mulheres, porque quando eu vim para Sete Lagoas, em 2006, quando João parou de jogar bola, Deus fala conosco principalmente na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas aconteceu um fato, pastor, e em Patinga, quando o João estava encerrando a carreira dele, eu estava lá com ele, a gente tinha ido para olhar a casa para os nossos filhos, para morar, né, para ir para lá. Quando eu estava lavando a tampa de uma panela, o Espírito Santo falou no meu coração, você não vai vir para cá. Veio aquela impressão no meu coração, e eu só discerni que fosse o Espírito, porque 15 dias depois, João foi fazer um teste, e ele foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca. Então, naquele momento, eu entendi que a voz que eu ouvi enquanto eu lavava aquela tampa de panela era do Espírito Santo. E, de fato, ele encerrou a carreira ali, aos 33 anos de idade. Então, eu já sofri um pouquinho, porque eu pensei, agora eu vou para Sete Lagoas e vou voltar. Porque quando eu vinha para cá, final de semana era só bebida, era só ausências. E eu decidi no meu coração não sair da casa do Senhor, porque eu sabia que só Jesus poderia transformar a minha vida, a minha casa. Então o que eu fiz de maneira prática foi caminhar com pessoas. Eu lembro que um dia irmã Lídia foi lá em casa, saudosa irmã Lídia, irmã Ivone, saudosa irmã Ivone,
irmã Bel. E no meu coração eu fiz uma oração, falei, Deus, eu quero caminhar com mulheres que caminham com o Senhor. Porque naquela época era muita fama, era muito sucesso. A nossa vida financeiramente era muito fácil. Eu podia ter o que eu quisesse. João saía de carro com um Gol, voltava com uma BMW. Eu falava, o que é isso? Só que aqui, meu coração não estava naquelas coisas. Porque eu decidi, no meu coração, servir ao Senhor e caminhar com pessoas que também caminhavam com o Senhor. Então, o serviço na igreja, o caminhar, o ser discipulada pelo Espírito Santo de Deus, foi o que manteve os meus pés em Cristo e os meus olhos no céu. Porque se a gente não tiver encharcado pela palavra e pelo Espírito Santo, pastor, nós vamos olhar para o mundo, enxergar o brilho e não vamos querer viver os limites que o Senhor coloca pela palavra nas nossas vidas. Então, o que me manteve foi a presença, foi a palavra do Senhor sendo vivida de maneira prática, dia a dia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Dá o irmão lá atrás. Vou levar o microfone aí. Vai pensando na próxima pergunta aí, irmão. Mas, Senhor, eu queria que você direcionar comigo, Gustavo e o Carlos. Quais os desafios que vocês têm de levar a palavra de Deus, o testemunho no meio empresarial? O João Carlos, que serviço atleta de futebol, esse seguidor de vida política, que assim, barreiras que eu vejo, que está de fora, né? Muito grande, leva a palavra para as pessoas. Tanto, principalmente no meio empresário, da empresas, né? Quanto os atletas, porque são ilusões, né? Enrola muito dinheiro envolvido. Então é uma barra que eu vejo muito grande. Qual é o desafio que vocês têm de levar a palavra para eles? Então, o testemunho ele arrasta. O que facilita a entrega da palavra de Deus é justamente a mudança que foi feita em minha vida. Quando eu estava fazendo discipulado e tinha um rapaz que estava ao meu lado fazendo aquilo, o Gui, que nasceu no berço evangélico e aí eu virei para o pastor e falei assim, eu tenho inveja desse menino, porque eu queria ter sido igual ele. Aí o pastor falou comigo assim, mas se todos fossem assim, como haveria testemunho? E aí a minha mudança genuína, mudança de caráter, de falar, forma de falar, de conduzir a minha vida empresarial, mudança de condução da minha família, ela fala mais do que a palavra que sai da minha boca. Então, quando eu chego para conversar, eu e o João temos um amigo em comum, e o João falou comigo assim, cara, nós temos que trazer esse para perto. E aí o próprio João respondeu, meu Espírito Santo, não somos nós, mas cada dia a gente vai plantando uma sementinha ali. A gente tem que ter até o discernimento da forma que a gente fala de Deus para as pessoas que são do mundo, da forma que a gente coloca, por ser uma forma sutil e não impositiva, uma forma de mostrar na Bíblia. Eu tenho muito esse hábito. A pessoa chega até mim falando de alguma coisa que ela está passando na própria empresa ou na vida pessoal, eu vou e falo uma passagem bíblica. Então, vagarosamente, eu vou apresentando Jesus, vou apresentando Deus em situações que as pessoas vão expondo. Eu não chego de forma positiva e vou falando. Elas que veem a transformação e a condução da nossa vida, até pelo menos a minha é assim, e chegam até mim e eu vou apresentando. Tem até, onde eu trabalho, tem muitas pessoas que eu converso muito, mas sempre eu espero essa entrada, para mim poder conversar. Muitos não aceitam, muitos não quero saber, não quero saber, muitos, não, eu já conheço Deus, e alguns
outros eles escutam, com a educação ali, mas você vê que não tem interesse. Então, eu vejo assim, uma das melhores formas é na minha identidade com Cristo, pela minha mudança hoje, quem eu sou hoje. Até me recordo bem, o ano passado, no final do ano passado, nós fizemos um torneio aqui em Sete Lagoas, a Copa Aproximar, e tinha um rapaz acompanhando, do Saia, acompanhando, levando água, e no final, na final, ele ficou me olhando, me observando, sabe? E no outro dia ele me ligou e perguntou, falou assim: eu fiquei te reparando durante esse mês todo, vejo que você é outra pessoa. E eu expliquei para ele o porquê da minha conversão, minha vida em Cristo hoje, expliquei para ele tudo, fiz um convite para ele poder ir à igreja, e falou que iria, mas ainda eu encontrando com ele vou refazer esse convite, mas eu vejo assim, o principal é minha identidade com Cristo hoje, como eu sou na rua, com as pessoas, no mundo aí fora, e para as pessoas poderem ver esse comportamento. A irmã Nete aqui primeiro. Paz do Senhor, bom dia, igreja, amém? Primeiramente, eu queria agradecer os irmãos por estar aqui, por esses testemunhos de vocês, que tocou muito no meu coração. Fiquei assim emocionada como o Espírito Santo fala com a gente, que não é sobre nós, é sobre Ele. E nós não estamos aqui para passar um final de semana, para passar uns dias. Nós estamos aqui para conviver e aprender ainda mais e tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu ouvi todos os testemunhos e eu percebi como que o Espírito Santo como que o Espírito Santo trata, Primeiro com o Gustavo e a esposa, ganhando o outro para Jesus. E não era, Estava um desviado, como que faz. E a Nívia, eu falo que eu sempre vejo a Nívia, eu tenho 21 anos que eu estou na Central, sempre fui, me converti na Central, e eu sempre vi a Nívia ministrando, sempre ia na igreja, e assim, eu acho ela maravilhosa, linda, e assim, o que eu vejo, eu nunca imaginei o que ela passou, eu sempre via, quando eu era mais nova, já assisti muitos jogos que o João Carlos jogou, que eu era conselheira estudante. E aí eu lembro disso, mas eu queria falar assim, eu acho que não é nenhuma pergunta, falar assim que o seu testemunho, o testemunho de vocês, para mim, hoje, com 21 anos de convertida, eu aprendi assim que eu ainda não vivi nada, que eu ainda não aprendi nada assim, e eu queria somente agradecer por esse testemunho. Eu acredito que várias pessoas que estão aqui, que ouviram isso, vai levar. Eu tenho certeza que hoje essas vidas foram marcadas através do testemunho de vocês e do irmão Laudir. Deus abençoe. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos seguindo aqui. Peraí, vou passar para a irmã aqui. O Pedro, Carlão, lá na ponta lá. Fica aqui atrás. Nossa, o óleo tá começando a se chegar nesse estranho. Falta de glicose. Tem biscoito em cima? Tomei. Mas o destino, mas eu tenho o último falar, que não se deixe influenciar por ninguém. Eu fui influenciada pela igreja. Eu me deixei influenciar pela igreja. O meu irmão mais novo, ele é evangélico. E quando ele vinha pregar para mim a Bíblia, eu falava, não prega para mim. Não prega para mim, entendeu? Não quero escutar. Não quero que você fale. Eu nasci
nasci católica e vou morrer católica. E hoje eu acredito num Deus que sei que não me dá peça. Então eu fui influenciada pela igreja, pelos louvores da igreja, por duas pessoas que me levavam na igreja depois que meu marido faleceu. E hoje eu estou aqui e o meu propósito é o seguinte: eu já falei com o pastor Geraldo, falei com o pastor Marcos e venho repetindo comigo mesmo. Eu não vou desistir, eu quero continuar, eu quero trabalhar, eu quero servir a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós tivemos uma experiência, irmão, é louvável. Na verdade, não foi a igreja quem tocou seu coração, foi o Espírito Santo. Nós tivemos experiência lá no Iporanga, que foi a divisão. E aí, eu e minha esposa entramos em oração. O pastor que estava lá foi trágico, a gente estava no dia, a gente via que o Satanás ele entrou dentro da igreja. O Espírito Santo saiu, o Satanás entrou dentro da noiva. E aí nós oramos muito e o Espírito Santo nos falou: siga a mim, não ao homem. Então a gente tem que tomar muito cuidado de ouvir a voz do Espírito Santo e não ao homem que está portando a voz dele, porque o coração do homem é enganoso. A Nívia disse muito bem dito que todos nós que estamos aqui sentados somos pecadores, só Jesus não foi. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da boca do homem e sempre pedir direcionamento a Deus e atentar ao que a palavra do Senhor diz e não o que sai da boca do homem. Linda a sua caminhada, que Deus abençoe a sua como a de todos que estamos aqui e que consigamos sempre discernir a voz de Deus. Amém, glória a Deus. Eu pergunto assim para o Claudio. Queria saber, primeiramente, vão ser duas perguntas. Primeiramente, eu queria saber um texto bíblico que marcou o seu processo de transição para a conversão. Queria saber também a opinião dos seus familiares e amigos, o que eles acharam da sua conversão. Amém, glória a Deus. Irmão, quando fala disso, me perdoa. Nós vamos fazer as respostas também mais rápido, porque tem um monte de mão que já levantou, senão não dá tempo. Então, vamos lá. Temos crente aqui, ué. Bom, o texto que marcou minha vida, eu aprendi quando eu tinha 6 anos de idade, na escola bíblica, Deuteronômio 6,6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Esse foi o primeiro versículo que eu falei lá na clínica. No primeiro dia que eu cheguei, o cara queria me pegar de surpresa. Falou: você tem um versículo? Eu falei: tem. Aí eu levantei, falei o versículo, ele conferiu na Bíblia, eu tinha que falar certinho e compartilhei. Então, essa palavra foi plantada dentro do meu coração desde meus 6 anos de idade. É o versículo chave para mim. E depois dali vem algumas ordenanças para a igreja. Então, eu acompanho bem esse versículo. A opinião dos meus familiares foi de dúvida. A minha mãe achou que eu não iria ficar de pé, né, como a gente fala. Ela achou que eu iria voltar para as drogas. Toda a minha família achou que eu iria voltar para as drogas. E todos os meus amigos também acharam que eu iria voltar para as drogas. Inclusive os mais próximos, primos, todos eles achavam que eu estava só passando um momento e que aquilo ali ia voltar a acontecer tudo de novo. E hoje eu me encontro uma pessoa muito sozinha. É uma pergunta difícil que você fez, eu tenho que responder de forma clara. Eu sou uma pessoa muito sozinha, eu converso muito pouco com a minha família, converso mais mesmo com a minha esposa, não tem muito assunto para conversar. Amo muito a minha avó é uma pessoa de Deus para valer, orou por mim, foi a pessoa que me deu a palavra de sentido quando eu saí da clínica, foi a minha avó. Ela virou para mim e falou que estava sempre em oração comigo, né, e que eu iria sair dessa um dia. Meu pai virou um amigo, né, um grande amigo, mas tem pouco contato. Minha mãe não mora mais aqui, foi embora para São Paulo, viver a vida dela, e eu converso muito pouco, mas amo de coração. Minha irmã é muito ignorante, que nós somos da cidade de gente ignorante, então ela não conversa muito. Então a minha família se tornou realmente o que Deus plantou. Eu, a Isabel e a Helena. Amém? Meus amigos, tem alguns que ainda me oferecem bebida. E eu consigo enxergar Satanás.
do Que meu amigo livro. é esse? Amém? Ai, Mas dá porque- onça desconhecido. Satanases. Bom dia para o senhor. A minha pergunta era para o Aldir, mas ele acabou de responder. O que ele falou sobre os amigos. Eu vou perguntar para o João, a mesma pergunta que eu ia perguntar para o Aldir. Como que foi com seus amigos, João, na época mesmo do esporte, reconhecer que você tinha aceitado Cristo? Porque até mesmo para mim, eu acho que a pior parte da minha conversão, melhor, quer dizer, foi identificar que meus amigos já não estavam mais comigo. A falta foi muito grande. Eu tenho um amigo, você deve saber quem é, o Giovanni, né, que hoje ele é pastor, lá em Belo Horizonte, e na minha conversão foi uma das primeiras pessoas, né, que eu liguei, conversei com ele, e ficou muito feliz. Ali naquele momento ele orou por mim, né, pela minha conversão, pela minha caminhada em Cristo. Então, assim, é um dos momentos que eu não esqueço, né? Mas tem muitos amigos que não acreditam, né? Que não acreditam. Eu mesmo afastei de muitas pessoas, né? Muitos que diziam ser amigos, né? Que não são, quer te ver, na verdade, em outro caminho, ao lado deles, né? Então, eu fui me afastando e muitos não acreditam. A própria dentro da minha casa, na família, às vezes, né, alguns irmãos, não acredito que você parou de beber, não acredito que você está indo na igreja, né? Então foi o que eu falei mais cedo aqui, eu procuro falar com eles, mas um dos pontos mais importantes é esse meu crescimento em Cristo, essa minha identidade, né, e mostrando para eles, né, essa mudança, para que, né, Deus possa tocar o coração deles, né, a qualquer momento. Então, até hoje o pessoal liga, manda mensagem, fala que não está acreditando, né, mas o importante é a minha caminhada. Amém. 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 Glória a Deus. Uma princesinha vai fazer uma pergunta. Lívia, quantos anos você tem? Quantos anos você acha que eu tenho? Eu acho que 30. Eu tenho Tiago e eu tenho 43, amor. Assim. Ei, só. 43. Passa, irmãos. Vamos pegar o Aldir e vai ficar livre. Falando de música, e eu também gostava muito de rap, e queria falar sobre os limites da música. Quando eu ouvia rap, eu parei de ouvir por isso, comecei a sentir que eu tinha muita ira, estava muita ira. Eu passei a deixar de ouvir. Porém, eu gosto desse ritmo, rock, rap, e na música cristã hoje tem vários ritmos, né? O louvor ele passa por vários ritmos. E qual que seria o limite? Algum ritmo que a gente deve estar atento, que a gente não deve pensar. Inclusive, recentemente, quem gosta de rede social teve uma música que eu não conheço muito, mas que teve a ver com isso, que fala, tem muita referência a religiões de mais africana, né? E qual seria o limite da música na vida cristã? Pergunta técnica, né? Acabou? Cara, essa é mais difícil. Esse foi o processo de santificação, de certeza da salvação. Uma certa vez, eu senti uma pessoa, né? Não lembro o que a gente estava pensando, e eu falei assim: se Deus quiser, eu vou estar lá no céu. Ela falou assim: não, eu tenho certeza que eu vou estar no céu. E isso eu fiquei muitos dias pensando, será que eu não tenho fé, né? Porque eu não tenho certeza. Você falar sobre o cristão, como é a certeza da salvação, né? E em algum momento vai acontecer alguma coisa que vai colocar essa dúvida na cabeça da gente, como que a gente não cai numa armadilha, né? E preserva a nossa vida.
Amém. Glória a Deus. Bom, todo mundo aqui conhece Superman, né? Amém? Todo mundo já viu o Superman. Então, às vezes, a gente acha que a gente é super-homem e super-mulher. Na verdade, nós não somos. Toda vez que a gente desafia os nossos sentidos, nós caímos. Tocar, ouvir, cheirar, falar, nós não somos super-crentes. Nós estamos limitados. Nós não podemos falar o que nós queremos, nós não podemos ouvir o que nós queremos, não podemos ingerir o que nós queremos. Por quê? E nem ver o que nós queremos. Há uma limitação. O nosso corpo é limitado. Então, tudo aquilo que entra dentro dos nossos sentidos e traz algo que não é da parte de Deus, fugiu da santificação, fugiu da palavra. Então, qualquer música que a gente ouve, a gente precisa entender qual a sensação que ela promove na gente. Qual a sensação? Sensação de liberdade? Sensação de autoafirmação, de confiança? Qual a letra? É verdade isso? É uma bengala o que eu escolhe? Porque se essas coisas acontecem, essa sensação de autoconfiança, ou está escutando aquele ritmo, ou essa sensação de autoafirmação, ou uma bengala, olha, eu preciso, no meu momento triste eu tenho que fazer isso, virou uma bengala, né? A gente precisa descartar, porque a palavra renúncia, às vezes nós não conseguimos entender bem. Renúncia é exatamente você renunciar àquilo que você quer, que você gosta, se não é da vontade de Deus. Então é algo bem, essa questão de ritmo é algo bem pessoal, sabe? O que promove na gente, o que remete, se traz alguma lembrança, se traz alguma sensação, se preenche algum vazio que a gente está querendo preencher com algo que não deveria ser preenchido. Se acontecem essas coisas, o próprio Espírito Santo é da direção, renuncia, afasta. Amém? Então essa é a resposta que eu tenho para te dar, dentro da minha experiência. Amém? Querido, para responder sua pergunta, eu preciso, obviamente, direcionar tudo para a palavra. A nossa lente de interpretação do mundo, ela vai depender, né? Todos nós temos uma lente pelo qual a gente interpreta o mundo. Nós chamamos isso de cosmovisão cristã. A forma com que a gente interpreta, sente, ela pode ter várias fontes. Humanista, filosófica. Como nós estamos aqui e nós estamos falando da palavra de Deus, a forma com que eu interpreto e eu me aproprio da salvação tem a ver com o meu conhecimento bíblico. Porque se eu tenho a minha visão de mundo moldada pela palavra de Deus, para que eu entenda sobre a salvação, eu preciso primeiro entender o porquê que eu preciso ser salva. Então começa a partir do nosso conhecimento realmente do pecado. Se nós não tivermos consciência do pecado ou da metanarrativa bíblica, que é a história por detrás de todas as histórias, se nós formos resumir a Bíblia em 4 partes, nós temos a criação, a queda, a redenção e a consumação. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é uma história só. E ela fala de um Deus que criou todas as coisas e que o plano de salvação está descrito aqui pela palavra. Como que eu tenho certeza da minha salvação? A partir do momento que eu conheço onde eu pequei. E a partir do momento em que eu recebo o selo do Espírito, a partir do momento em que eu ouvi o Evangelho, e eu recebi a salvação que só pode acontecer em Cristo Jesus. Então, o nosso senso de pertencimento também vai moldar o nosso comportamento. Se a minha identidade antes era de culpa, de separação de Deus, hoje a minha convicção com relação à minha salvação é porque eu entendi o tanto que eu pequei e eu entendi a eficácia do sangue de Jesus sobre a minha vida. Então, a partir dessa certeza de que eu era uma criatura e que hoje eu sou filha, que nós aqui que fomos regenerados, recebemos um novo coração e estamos nesse processo de santificação até que Ele venha, daí vem a certeza de dizer que ninguém, nada, nem altura, nem profundidade pode me arrebatar das mãos do Senhor, porque a morte e o sangue de Jesus foi suficiente para me garantir a eternidade com Cristo. Agora, a forma com que eu enxergo isso é a forma com que eu vou viver.
Eu posso viver obedecendo para conseguir uma salvação, mas a salvação não é por obras, é dom, para que ninguém se glorie. Ou eu posso obedecer, viver uma vida em obediência como resultado da convicção que tenho de que Ele me salvou, de que nós estamos aqui de passagem, e que se eu vivo, se eu como, se eu faço qualquer coisa, eu faço tudo para a glória dele. Como ter convicção? Conhecendo o Deus que nós estamos aqui servindo. E aí sim você vai ter fruto dessa fé e dessa convicção que você carrega no seu coração. Tanto quanto você, tanto quanto nós conhecemos o Deus que a gente tanto fala e que a gente precisa viver com Ele. Amém. Eu quero perguntar para o João Carlos. Sendo o mais novo convertido aí da frente, o senhor acha que tudo o que o senhor já viveu, futebol e tal, influencia até hoje a sua identidade em Cristo? Assim, o senhor acha que você recomeçou, digamos assim? Porque eu acho que uma coisa que a gente enfrenta muito é que a gente fica pensando que converteu, mas aí agora começou a vida de novo. Mas que a gente ainda fica pensando, eu já fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. A nova criatura. Né? Hoje eu não me vejo assim como o João Carlos, atleta, ex-atleta. Eu me vejo como João Carlos, filho de Deus. Então, é lógico que dentro disso é preciso para mim manter nessa caminhada, firme na palavra, buscando, jejuando, em oração. A gente lembra, né, o que foi feito lá atrás, a gente lembra, mas o mais importante é o que eu sou hoje, essa caminhada, né, para poder não voltar, né, então ficar firme com o pé na rocha. Amém, glória a Deus. Uma princesinha vai fazer uma pergunta. Ô Sandrinho, pode de cá também. Eu tenho 38, vou fazer 39 em agosto. Bom? 39. Glória a Deus. A irmã vai fazer uma pergunta aqui. Pergunta ou não pergunta, mas é que sai até que esses 4 dias e sai com dúvidas, né? Talvez nem sei se a resposta que vocês poderá me dar essa resposta. É porque eu sou convertida já há mais de 15 anos e o meu esposo vem comigo. Eu seja da ajuda de Deus, ele também acompanha os retiros, né? Só que porém ele é católico. Agora ela falou aí dos trabalhos, né? Da questão que vai ser só. Ele trabalha muito dedicado, até presidente do São Vicente de Paulo, Vicentinho, ele trabalha com garra. Que tem de quem tem nem para mim dentro de casa, agarrado no suar. Entendeu? Aí, às vezes, ele fala que eu sou primeira dama, porque o presidente eu sou primeira dama. Você não quer ir lá comigo. Aí, o que acontece? Eu não sei se é certo que eu respondo também, porque ele vai fazer uma reunião lá. De que ele vai falar? Bíblias. Fala de sentido, ela não sei o que é, sabe o que é. Eu não tenho vontade. Agora, tem pessoas que já falaram comigo, mas você deve acompanhar ele. Uai, mas se eu acompanhar ele, como que eu posso trazer ele para perto de mim? Se eu acompanhar ele. Às vezes não é, às vezes acha que é orgulho da gente pra gente reconvertir, que é orgulho, mas não é orgulho. Aí eu fico com aquela assim, ele já falou para mim várias vezes, você me abandonou. Eu falei, não te abandonei não, Deus me chamou, porque eu já vivi isso que você vive hoje, é barraquinha, de São Paulo, São Paulo. Eu já vivi isso. E quem primeiro Deus e a minha filha converteu, eu acharia que ela nunca ia, sabe, converter. Ela primeiro converteu dentro da minha casa e me mostrou para mim, depois veio o Espírito Santo, veio Deus, e eu converti, passei pelas águas de mais de 15 anos, né?
Então ele fala que eu abandonei ele. Aí tem pessoas que falam, ah, não, como ele vem pro retiro com você, como ele vem pro retiro com você, você também acompanha as coisas que ele faz, entendeu? Que ele faz. Então eu fico na dúvida, será que eu estou errada? O que eu devo fazer? Às vezes eu vou pro show, aí ele vai, ah, eu fico em casa. Ah, você vai ficar, você tem comigo, por que você não pode ir comigo? Eu me sinto bem mais nessas coisas, no meio dessas coisas mais, eu me sinto bem. Entendeu? Então assim, foi do que, né, se você tiver, né, algo para falar. Amada, se você está há 15 anos na presença, você tem o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos ensina todas as coisas. Nós não podemos fazer da nossa experiência uma doutrina. E cada um de nós aqui tem uma história e tem um contexto. Então a gente não vai colocar ninguém numa situação complicada de dar palpite na vida dos irmãos, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos ensina todas as coisas. Na minha experiência de esperar 23 anos, eu tive momentos em que o Espírito Santo não permitiu que eu fosse, onde ele me dotou com ousadia para eu dizer não. Um exemplo, ele queria, uma certa época, que nós abríssemos um comércio dentro de um clube aqui em Sete Lagoas. Eu pensei, como é que eu vou ficar lá administrando o nome das cervejas, Escola Devassa, mais não sei o quê? E naquele momento o Espírito Santo, no meu coração, me deu sabedoria e discernimento para eu dizer não. Em outros momentos, o Senhor me liberou sem culpa para que eu o acompanhasse em alguns lugares. Então, amada, busque pelo Espírito, porque só Ele, que sonda o seu coração, que te conhece, é que vai buscar a direção. E se nós estamos aqui no retiro cristão, duvidando de que o Espírito Santo de Deus pode nos direcionar, nós podemos levantar da cadeira e ir embora. Então é Ele que vai te direcionar, porque é Ele que te conhece e é Ele quem te guia, ninguém mais. Amém? Bom dia. A minha pergunta não é direcionada para ninguém específico, quem quiser responder. Sobre nós jovens, geralmente a gente tem muita dificuldade em questão de validação, né? Que a gente se baseia muito na opinião do outro sobre nós. E levando isso para o lado espiritual, eu queria saber como que a gente pode passar por esse processo de esperar uma resposta de Deus sobre dúvidas que a gente tem, porque geralmente a gente tem muitas dúvidas, né? Quando a gente é jovem, a gente quer descobrir a nossa identidade em Deus, e nem sempre Deus tem uma resposta imediata pra gente. Eu queria saber como que a gente faz para passar por esse processo de espera dessa resposta sem desanimar de continuar buscando. Deu para entender. O que acontece? A dor, a dúvida, os traumas, eles são legítimos, eles acontecem. Aí você falou que vai levar para o lado espiritual, não tem como a gente não levar. Existe algo que antecede todas as nossas dúvidas, dores, que é o quê? Que é o Jardim do Éden, que nos mostra onde o pecado entrou e onde todas as nossas emoções, sentimentos, desejos foram corrompidos. Então, antes da gente deliberar sobre qualquer coisa a partir de nós mesmos, a gente precisa lembrar da nossa origem, da nossa identidade. Primeiro em Adão e agora em Cristo Jesus. Então, quando nós, durante a nossa lida, né, eu já tive, né, eu já fui jovem, como diz nossa querida Giovana há pouco tempo atrás, e eu também tive alguns sentimentos, por exemplo, de culpa, de validação. Depois de adulta, a questão da reputação. Por quê? Porque a reputação é aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. E uma das coisas, a primeira atitude do Senhor, depois do meu processo já de adulta com a questão da infidelidade, foi restaurar minha identidade nele. Porque o processo de dor, ele vai exigir de nós um alívio. Então vem a dor da validação, às vezes da falta de paternidade, de várias dores que nos acometem nesse período. O que é que eu vou ser, o que é que eu vou fazer enquanto profissão?
E nós temos um caminho, dois caminhos. O caminho da amargura, que vai nos conduzir para o pecado, que é afastar do Senhor. E nós temos o caminho da graça. Qual é a diferença entre esses dois caminhos? Veio a dor, veio a dúvida. Se eu estou no caminho da amargura, o sentimento é legítimo. Aí eu vou buscar um alívio. Se eu não tenho identidade, eu vou buscar alguém para ser a minha referência. Se essa referência não é uma referência bíblica, eu estou correndo um risco. Aquilo que diz, né, o Salmo 1, para a gente não se deter no caminho dos pecadores e tudo mais. Então, dependendo do caminho que você busca para sanar a sua dúvida ou aliviar a sua dor, se você não encontrar resposta em Cristo, o nosso coração, que é uma fábrica de ídolos, ele vai buscar uma resposta. Porque enquanto nós estamos com dúvidas, a gente busca, Jesus não respondeu, eu vou precisar esperar. Porque o processo é quando Deus quer, não é como nós queremos. Só que como nós somos imediatistas, se eu não encontro a resposta em Deus, eu vou buscar a resposta em outro. É onde a gente estabelece um ídolo no nosso coração. Esse ídolo nos afasta do Senhor. Nós começamos a praticar os pecados que são visíveis pela culpa, nós nos espelhamos em outras pessoas e aí a gente comete o pecado, que é o que de fato nos afasta. Esse é o caminho da amargura. Quando eu tenho dúvidas, não apresento diante de Deus e busco resposta, seja aonde for. Seja no mundo, seja no humanismo, seja na psicologia, seja lá no que eu estou me sentindo agora, porque agora nós somos livres, né? Eu posso me sentir homem, eu posso me sentir mulher, eu posso me sentir um animal. Mas o caminho da graça e o caminho bíblico é: tem uma dor, tem uma dúvida. Apresento isso aos pés da cruz. Ali a graça nos encontra. Foi quando eu tinha várias dúvidas da questão da comparação, eu me senti inadequada, eu me senti preterida, eu me senti trocada. Se eu não tivesse feito uma oração e pedido ao Deus para administrar os meus sentimentos e aquelas minhas dúvidas, naquele momento o Senhor veio com a graça. E em Deus eu consegui esperar a resposta. É onde o caminho contrário da amargura a gente encontra a graça. Ele nos leva a esperar em Deus e Ele faz com que a gente resplandeça o fruto do Espírito. Então, amado, se você está com dúvida, apresente diante do Senhor, porque Ele nos ensina todas as coisas. Nós podemos falar de tudo aqui, mas o único caminho que nos leva à transparência, à clareza, se encontra em Cristo Jesus. E espere no Senhor, porque não esperar, a gente vai eleger um ídolo. Foi o que o povo fez quando Moisés demorou lá no monte. Eles não conseguiram esperar 40 dias e 40 noites. Nós não sabemos quanto tempo vai vir a resposta. Importa é que a gente não crie e não estabeleça um bezerro de ouro no nosso coração. E nosso coração não pode dividir a glória com ninguém. Ou você encontra Jesus e espera nele, ou nós vamos encontrar um ídolo para saciar a nossa carência, como muitas vezes eu, não encontrando presença do meu esposo, resposta, eu me enfiei no trabalho. 12, 14, 16 horas, por quê? Porque o trabalho foi um alívio, e esse alívio se tornou um Deus, porque aquilo que Ele não me deu, eu estabeleci um outro. Então o Deus pode ser o trabalho, pode ser o filho, pode ser a bebida, pode ser o cigarro, pode ser a fama, pode ser o sucesso, pode ser qualquer coisa. Está com dúvida? A sua validação já foi dada em Cristo Jesus. Filha, Ele te transportou do caminho das trevas para o reino do Filho amado. A nossa identidade não é o que nós sentimos, o que nós temos ou o que a psicologia diz. Se empodere, não, é aquilo que o Senhor já disse e pagou um preço por isso. Filhos amados em Cristo Jesus. Amém? Bom dia, né? A minha pergunta é para a Nívia e para o João Carlos, né? Minha dúvida, né? E também eu acho que é importante porque às vezes os jovens têm bastante dúvidas sobre isso, mas não sabem como chegar para perguntar ou não sabem, né, dizer de uma certa forma. Enfim, primeiro eu quero falar para o João Carlos, né, perguntar a ele, né, em questão que antes de você se tornar uma nova criatura, como que era a sua mentalidade, seu pensamento sobre ser o homem, né, o cabeça da casa, sabe?
realmente ali do casamento de vocês e como foi depois a sua transformação. Essa é a minha pergunta para você. E para a Nívia, a minha pergunta é que o que é para a mulher ser submissa de acordo com a Bíblia? Essa é a minha pergunta. Eu levava muito em tudo que eu aprendi em casa, né, vivendo com meus pais. Então, eu não tinha esse compromisso com a palavra, eu não queria conhecimento, buscar o Senhor. A Nívia, ela conversava, tinha que querer conversar muito comigo, eu não aceitava. Época que eu joguei, eu tive muitos ex-atletas que eram da igreja, que são, né, da igreja, que são crentes, são pastores. Hoje tem muitos pastores que queriam trazer esse conhecimento bíblico para mim, e eu sempre me afastava. E com isso tudo, que eu falei, fui cegando, fui ficando cego e tudo. E essa parte de pai, de esposo, era tudo dentro do que eu conheci no mundo, do que eu conheci no mundo mesmo, referência a meu pai e minha mãe. Só completando um pouquinho aqui, porque eu também não vim do conhecimento cristão. Então, para mim, ser o cabeça, a provisão era a lata cheia. A conta está paga, a lata está cheia, está tudo ok. Só que vai muito mais além. O homem, para ser o cabeça, ele tem que ser um sacerdote, intermediário, ele que pega o problema tudo da família e leva até Deus. Ele quem toma a rédea da casa, ele que busca o discernimento para conduzir o seu lar da forma que o Espírito Santo deseja. Então não é só a palavra cheia, não é só prover financeiramente, é muito além. A provisão espiritual é muito mais importante do que a provisão material. Então, ser o sacerdote do seu lar, ter o canal direto com Deus, levantar de madrugada, igual a minha esposa já levantou várias vezes, eu estava ali de joelho no chão orando, clamando, pedindo que os anjos se mantivessem acampados ali no lar, porque as setas elas vêm e vêm forte. Quanto mais próximo de Deus você está, mais Satanás vai querer te usar. Foi assim com Jesus, quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Então, a provisão, o cabeça, é muito mais além do que a provisão financeira, material. Querido, só falando da visão do lado de cá em relação a João, quando ele não era filho, ele não tinha compromisso, ele não me conhecia, ele não me acompanhava, ele não acompanhou a criação dos filhos, ele não participou de reunião, ele não... Eu estou aqui tangibilizando tudo que ele falou, tá, queridos? Porque é o que a gente espera de um servo do Senhor, né? Então toda essa parte mesmo de compromisso, de presença, ela foi omissa. E por causa disso eu assumi uma identidade que hoje eu estou tendo que trabalhar de forma reversa. Por quê? Porque eu tive que ser aquela que estava presente em todos os momentos. Eu tive que ser aquela que pegava galão de 20 litros para colocar dentro de casa, porque quando eu precisava ele não estava. Então, essa identidade, ela só é transformada quando, de fato, o ajuste e na economia do céu, a gente deixa tudo no seu devido lugar. Então, eu não tinha um lar funcional, por quê? Porque eu tive que assumir aquilo que na ausência dele não tinha. E isso hoje tem muito a ver com o meu entendimento sobre submissão. Por quê? Porque se eu desconsidero o que está escrito na Bíblia, eu não estou sendo obediente àquele que me fez e que determina como que é para as coisas serem feitas. A grande dificuldade de nós aceitarmos a Bíblia como é porque a nossa sociedade, a nossa cultura, ela está encharcada de valores que não são valores cristãos.
Paulo já combatia isso, João combateu isso, o gnosticismo, os epicureus, o hedonismo. Isso é o que, gente? É viver com o homem no centro de tudo. Então, na nossa sociedade hoje, é muito desafiador para uma mulher dizer que sim, ela precisa ser submissa. Ah, porque isso você está sendo contrário, porque as mulheres têm que ser empoderadas, mas existe muito feminismo instalado dentro das igrejas, porque essa não é a economia de Deus. Então, se eu não aceito que Deus, o que Cristo determinou enquanto mulher, eu estou dizendo que essa palavra só serve na parte que me cabe, ou naquilo que satisfaça os meus desejos. Então eu vejo com muita tranquilidade a submissão da mulher, que é sim ter Jesus como cabeça, o homem como o sacerdote do lar, e essa transferência já foi feita. Inclusive lá em casa, nas mínimas coisas, eu não troco mais o galão, porque hoje eu tenho um homem presente em casa, o que é a força, o que é a segurança. Eu vou dormir e deixo a porta aberta. Minha filha fala assim: você é o homem da casa. Porque antes, eu estou brincando, amados, mas para dizer que como uma ideia simples, ou uma ideia que às vezes possa parecer de grande complexidade, na verdade, é a mais alta sabedoria celestial, porque Deus não errou quando Ele deu tarefas distintas dentro do matrimônio, para o homem e para a mulher. Se tem alguma coisa acontecendo errada na minha casa, é porque eu não me adequei ao papel que Deus instituiu. Então, ou eu tenho uma cosmovisão cristã e leio a Bíblia como uma exegese completa, uma hermenêutica cristocêntrica, com vigor espiritual. Se eu não olhar dessa forma, eu vou olhar para a Bíblia com uma cosmovisão antropocêntrica que coloca as minhas vontades, os meus desejos como centro de tudo, e eu tenho que ler a Bíblia para que a Bíblia se adeque à minha maneira de viver. Então, o que é a submissão? É a obediência, entendendo que Cristo é o cabeça e que eu não quero ocupar a cadeira que Ele colocou para o meu esposo assentar. É muito tranquilo para quem tem o olhar e a visão de que a Bíblia deve ser interpretada pela própria Bíblia e que não vale qualquer outra ideia humanista sendo substituído por aquilo que Deus falou. Porque senão nós vamos admitir o casamento homossexual, nós vamos admitir a pedofilia, porque se hoje vale tudo, falar de submissão vai ser uma afronta para a igreja? Não para a igreja que é cristocêntrica e que quer, através de momentos como esses aqui, garantir que Cristo seja e que a palavra seja suficiente nas nossas vidas. Amém, glória a Deus. Já estamos caminhando para o final. Então, eu vou pegar só os três que já estão marcados aqui, que levantaram a mão, que é o André, o irmão Brado e a Renata, que já tinha pedido anteriormente. Então aí a gente encerra, porque já está quase do jeito ali. Amém? Amém. Arana, complementando o que Lívia falou, só em relação a essa questão de submissão, uma mística que existe, uma tentativa de denegrir o papel da mulher na sociedade. A gente sabe que Jesus é Deus. Todo mundo tem dúvida disso? Jesus é Deus ou não? Jesus é Deus. Ele é inferior a Deus? Mas ele cumpriu uma ordem, um ofício, uma operação diferente. O poder, a essência, o valor da missão que Jesus veio fazer, ela é de tamanha importância, a mesma dinâmica da relação do papel do homem e do papel da mulher. Não existe distinção, existe diferença na ordem, no ofício e na operação. O poder, a essência, o valor é igual, não existe diferença. Eu queria agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que a gente viveu aqui de manhã, principalmente, a gente acostumado a ler a Bíblia e ver a ação de Deus na história. Então a gente testemunhou aqui, viu a ação de Deus na vida de cada um. Um milagre, né, que a gente às vezes pensa que fica vivendo aquela expectativa de que o milagre pode ser algo, abertura do mar. A gente viu a ação do Espírito Santo na vida de cada um.
E a gente, como está falando para jovens aqui, igual a Nívia falou, o Laudi, o João, o Gustavo falou, essa questão do homem querer ser igual a Deus, da autossuficiência, da independência. Outra coisa importante que foi falar relacionada à questão dos jovens, a imposição de limites, que é visto muitas vezes como algo danoso, né? O espinho na cerca, para a gente não passar para o outro lado. A gente quer ser independente. Então a vida não é rios, a vida não é fit, a vida não é história. 3 minutos, duração de 60 minutos. A vida real é o que acontece. A vida do Laudi, 5, 6 anos de transformação, 20 para 21 até 26 anos. Dali 23 anos de oração. Do Gustavo ali, pode acontecer um milagre em 6 meses ele ser transformado. 23 anos de oração. Foi falado aqui sobre tempo. O tempo é um instrumento que Deus usa para aperfeiçoar os seus. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 23 anos de oração. A gente está acostumado, igual eu falei, tudo hoje é hedonismo, é o prazer imediato, é rápido, é um stories, 1 minuto. Não, mas a vida real é o que aconteceu na vida de cada um que foi testemunhado aqui hoje. Sandrinha, bem rapidamente, eu só queria dizer que para os homens e para as mulheres, o homem que é o cabeça da casa, que obedece o cabeça que é Jesus, ele não vai ter dificuldade de se posicionar e fazer aquilo que a Bíblia diz que ele tem que fazer. Muitas vezes as mulheres têm dificuldade